Pode jogar aqui no telão para a gente. E nós vamos fazer a leitura aproveitando que estamos em pé. Vamos ler até o 20. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar bons frutos, nem a árvore má dar frutos. Não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, podeis assentar, meus irmãos. Aleluia. Nós vamos já para a última parte do estudo. Já faz pelo menos 6 terças-feiras, que é a sexta, confere? 6 terças-feiras falando sobre o caráter cristão, depois falando sobre caráter cristão, níveis de demoniamento. Na última terça-feira entrando na área de comportamento, atitude, enfim. Mas hoje, como é o último dia, eu quero começar com uma pergunta bastante enfática. Um crente pode ficar possesso de demônio? Aos irmãos que estão assistindo pela internet, começaram agora, outros que irão assistir posteriormente, nós estamos hoje num culto de ensino, um culto de doutrina de terça-feira, aqui na Assembleia de Deus de Laranjeira do Sul. E por isso o teor pode um crente, alguém diz que sim? Pode. Eu destaco aqui um crente fiel a Deus, temente e obediente a Deus, é impossível ele ficar possesso de demônio. Mas escute, no decorrer dos minutos que nos restam, vamos falar sobre isso. Há causas que podem tornar um crente nominal, e quando eu falo nominal, eu abro um parêntese, para dizer que o crente nominal, na minha forma de se expressar, é aquele crente de nome. Ele apenas tem o nome de crente, ele apenas tem o nome de cristão, mas na verdade ele vive uma vida dupla. Às vezes todo comportado na igreja, lá fora todo desarrumado, espiritualmente falando, e contrário àquilo que se prega no púlpito da igreja. E muitas vezes esse crente nominal pode ficar possesso por demônios. E na maioria das vezes ele não entra em nenhum nível de demoniamento. Muito sutil, quase que impercebível. Satanás não tem prazer nenhum e nem interesse de tirá-lo de dentro da igreja, porque ele é mais útil às vezes das próprias atividades da economia cristã do que lá fora, desviado, afastado, alugado. E isso é um problema seríssimo. Agora, há causas que tornam a pessoa assim. De antemão eu oro a Deus e peço que Deus nos cubra com o seu sangue e que nunca venhamos ter nenhum aqui. Mas há possibilidade. E às vezes a gente até corre o risco de pensar que tem.
diante de algumas atitudes de algumas pessoas. Essas causas, ela começa por níveis. No reino de Deus, tudo é nível, tudo é degrau, não tem elevador. Dificilmente você vai estalar o dedo e vai acontecer aquilo que você quer. Até eu estava preparando uma mensagem, e eu preparei para domingo passado agora. Eu ia falar sobre reino, sobre um homem que encontrou um tesouro, passando por um atalho, ele encontrou um tesouro. Isto é reino, estou falando de reino. E ele encontrou um tesouro, e quando ele encontrou esse tesouro, ele enterrou esse tesouro. Foi para casa, propôs no coração vender tudo o que tinha para comprar o terreno aonde estava o tesouro, aonde ele havia achado. Então, salvação é de graça, o tesouro é de graça, mas o campo tem preço. E é isso que muitas pessoas não entendem. O campo tem preço. Tem gente que quer um tesouro a se apoderar dele. E de graça é só a salvação. Jesus comprou-nos com seu sangue na cruz do Calvário. Agora, quaisquer tipo de bênção, quaisquer tipo de desejo realizado por Deus, sempre teve e terá um preço diante de Deus. E a parábola do homem que encontrou o tesouro, enterrou e foi vender tudo que tinha, juntar o dinheiro e comprar aquele campo. Porque se o campo fosse dele, o tesouro era dele. E quando eu olho para isso, eu vejo essas causas que faz algumas pessoas, mesmo com muitos anos de crente, ter algum nível. As igrejas neopentecostais dizem encosto, desacompanhamento, desiste isso, aquilo. A gente diz endemoniamento mesmo. E uma das causas que levam um crente, e eu avisei que hoje o teor educativo é muito forte, até sugeria ao pastor Pedro de não transmitir o culto hoje, mas ele, na boa vontade, ele disse: não, pastor, vamos transmitir. Então, amém. Uma das causas que levam uma pessoa é estar nos ofícios da igreja, é estar aqui como dispenseiro de Deus, mas que se envolve com jogos de azar, mas que se envolve com as loterias da vida. Pastor, o senhor vai falar, é muito rude, é muito simples, isso a gente já sabe, mas uma das primórdias causas de algumas pessoas ficarem em um nível pequeno, mas muito pejorativo de endemoniamento, são as jogatinas. E outros, dentro desse mesmo nível, se envolvem com macumbaria. Quem nunca ouviu dizer que conheceu alguém, mesmo dentro da igreja, se envolvendo com macumbaria, com o espiritismo? E aí você se arrepia e diz: pastor, o senhor está no lugar errado, isso aqui não tem. Tem, e tem de diversas formas, e a gente precisa abrir a mente para isso. Quantas pessoas que aprendem as fábulas, as mandingas, os chás, as orações, e mesmo depois estando na igreja ainda pratica, ainda tem essa prática de magia, de espiritismo. E quando não, Satanás implanta nas famílias de uma forma bem mais sutil do que isso. Porque o crente no terreiro de Umbanda é muito raro, porque ele recebe ensinamento, mas há níveis de espiritismo, às vezes na sala da nossa casa, através da TV. Hoje o que a mídia oferece, ou é para a destruição da família, através da perda dos valores morais da família, ou é o espiritismo camuflado com histórias comoventes. Quantas séries, quantos filmes que
são verdadeiros cultos de magia negra, e que a maioria dos nossos adolescentes, e quando não nós mesmos, estamos vidrados. E eu poderia citar alguns aqui. A série de filmes Senhor dos Anéis, quem já não viu? Quem já não admirou? Espiritismo e magia negra em um alto grau na sala de uma família que serve ao Senhor. Mas ninguém nunca fala, ninguém nunca aborda as novelas de hoje, que quando não a destruição da família é a própria magia negra, o espiritismo, o candomblismo dentro da casa dos crentes. E aí é muito fácil vir ao culto depois de um capítulo deste filme, dessas novelas, e não sentir a presença de Deus aqui, e por esse nível de demoniamento culpar o pregador, o cantor, culpar o que administrou as oportunidades de culto. Se eu nunca vi culto tão vazio como a gente se preparou para estar aqui. Os domingos são os cultos que eu mais me esforço para entregar a palavra de Deus, que a barreira é mais forte para quebrar, porque a maioria dos crentes passa a tarde inteira olhando as bailarinas dos programas show da TV, seminuas, e vem para o culto e quer por toda a natureza sentir a presença de Deus na pregação. Ah, pastor, talvez vocês nunca ouviram isso. O que tem para se ver no domingo à tarde, nos canais abertos? Além da internet e tantas outras coisas, mas são níveis de endemoniamentos que acontecem. Mas num segundo nível, aí além disso tudo, desse lixo que a mídia despeja dentro das nossas casas, aí existe outro nível que são os envolvimentos com bebidas alcoólicas. Ei, crentes, olhem para mim, você que toma vinho, toma uma cervejinha de vez em quando, você corre o risco de estar endemoniado. Você corre o risco de estar no nível de endemoniamento. Um passo para frente, dois para trás. É por isso que a família sofre. E tem uns que dizem assim: eu sou eu, tenho eu e Deus. A minha família é outra coisa. Se estiver sofrendo alguém à sua volta e você tem essa prática, a culpa é sua. Vai sofrer filhos, vai sofrer noras, vai sofrer genros, porque Deus lhe colocou como patriarca dessa família. Deus lhe colocou como coluna no meio dessa família. E se você estiver levando uma vida em um desses níveis, você pode ter certeza que os sonhos de Deus jamais chegarão à tua tenda. Eu disse que ia ser muito forte aqui hoje. E esse tipo de mensagem você não ouve em qualquer capela, mas é algo extraordinário da palavra de Deus. Porque existe um demônio chamado Zé Pilintra, que o sangue de Jesus nos cubra, mas que domina este desejo enfático de socialmente tramar uma bebida alcoólica. Família, pelo amor aos seus filhos, sua família, seus netos, suas crianças, pare hoje. Pare hoje mesmo. Você não precisa deste gole, que Satanás ganha com este gole uma legalidade para trabalhar no meio da tua família tão grande, que se você tivesse a noção, você ia na sua geladeira, pegava o resto de ontem de vinho que tem lá e jogava no ralo. Você pegava aquelas coisas que estão prontas para serem saboreadas no final de semana e jogava no ralo. Ah, meu Deus. E as pessoas diziam assim: a igreja não é como antes.
Não tem mais milagres, não tem mais nada, claro, porque o comportamento da igreja mudou, o comportamento dos pastores mudaram, o comportamento dos obreiros mudaram. Hoje as pessoas, os pregadores têm que escolher uma mensagem que não agrave alguém. Eu queria que você tivesse convidado metade da cidade de Laranjeira que não é crente para ouvir isso aqui hoje. Tem pessoas que dizem: eu não vou levar meus amigos que não é crente na terça porque eles vão se escandalizar. Quem se escandaliza é crente com mensagem. Que lá, o pessoal lá de fora, quando entra na igreja, ele quer ser servido de coisas puras. Se a gente pregar o que o mundo prega, não tem diferença nenhuma e não tem motivo para estar aqui. Tragam às terça-feira pessoas que não são crentes, para que eles entendam que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Mas na área espiritual, você não é sal da terra porque usa sal, porque não corta o cabelo, não é isso. Você é sal da terra que o rei prepara, que você fica com os legumes, como ficou Daniel e os seus companheiros. Eu nunca tive um culto para ganhar tanta alma e juntar tantas pessoas como o culto de terça-feira. Não fique com medo, porque se uma pessoa sai lá do mundo e vem para a igreja, ele quer ver uma diferença. Igreja que não tem diferença, está cheia. Mas haverá uma peneira no último dia. Então não tem como pensar dessa forma. E quando as pessoas começam a entrar nesse nível das jogatinas, das bebedeiras, e aí você diz assim: pastor, o senhor está enganado, porque eu sou bebo socialmente, não escandalizo ninguém. Deixa eu te dizer o que a Bíblia diz: uma pequena pitada, porção de fermento leveda toda a massa. Faz uma análise da sua vida. Quantas bênçãos você perdeu? Quantas coisas você poderia ter deste reino de Deus na sua vida, mas você não tem. Então a segunda causa são as bebidas, são a permissão deste demônio chamado Zé Pilintra ter liberdade na vida dos crentes, porque decidiram socialmente beber. Ah, meu Deus. E o Espírito Santo do seu lado vai sofrendo a perca, a triste perca da sua morada. Porque quando você bebe, o demônio entra. Quando você começa a jogar jogos de azar, outro entra. E o Espírito Santo tem que amar e curar. Vendo a sua morada ser tomada por estranhos. E alguém diz: graças a Deus que hoje é o último dia desse estudo, mas nós temos bastante tempo aí. Não se afirma aí. Aleluia. Oh, eu consigo sentir a presença de Deus aqui. Eu consigo sentir a presença de Deus. Demônios tomam conta de cristãos nominais. E o que é isso? Eu já disse no início, na parte introdutória: são as pessoas que só de nome, mas que não servem de coração, de alma. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. A terceira causa ainda chega a ser pior. Segura no banco aí. São acolhimento no coração de pecados relacionados ao sexo, níveis de endemoniamento. E hoje à tarde, no final de tarde, eu dobrei o joelho ali na mesa onde eu fui desfolhar a Bíblia, fazer algumas anotações, e orei ao Senhor para ter certeza que era esta a mensagem de hoje. O final do estudo é esta. Deus confirmou.
o acolhimento no coração em terceira causa, o acolhimento dos pecados relacionados ao sexo. E aí entra o adultério, entra a prostituição, entra a relação extraconjugal, entra a relação entre irmãos de sangue, o homossexualismo, o lesbianismo, o coito com animais, e principalmente, um tão pior quanto este, só que mais sutil, a pornografia. Pessoas se tornam totalmente endemoniados quando dão vazão a estes pecados relacionados à luxúria, à lascívia. E aí não adianta. Eu estou aqui. Mas Deus conhece todas as coisas. São pecados que atrapalham tanto quanto os outros, são demônios terríveis, que são designados para desenvolver numa mente exatamente estas coisas. São pecados relacionados à carne, abominável diante do Senhor. Abominável diante do Senhor. Seu corpo, meu corpo, é morada do Espírito Santo de Deus. E quando a gente entender isso, a gente vai expulgar de nós todos esses desejos, todas estas coisas. E enquanto a gente não dominar a nossa mente, enquanto a gente não dominar a nossa vida desta forma, vai ficar sempre faltando alguma coisa. Aleluia. O nosso corpo, senhores e senhoras que me ouvem, não é morada esporádica do Espírito Santo, é morada permanente. Então não dá para abrir a tela do computador hoje, ver tudo que quer de ilícito e meia hora depois dizer: me perdoa, Senhor. Ou você muda de vida, ou vai entristecer o querido Espírito Santo de Deus. Aleluia. Não há possibilidade de ter o coração dividido, não há possibilidade de ceder uma parte, porque muitas vezes esse abraçamento sexual se torna doentio e demoníaco, e as pessoas não conseguem se livrar. Jesus está aqui hoje, como sempre esteve, e Ele quer te libertar, Ele quer te dar vitória, Ele quer mudar a tua história de uma vez por todas. E eu falei sobre abrasamento. Nesse dicionário informal, o que é abrasamento? Aurélio, o que é abrasamento? É queimar, é arder, mas tem uma palavra aqui terrível, é destruir. Isso é abrasamento. Mas no dicionário espiritual é mais simples. No Aurélio é queimar, arder, destruir, abrasamento. Mas no sentido bíblico é mais simples, é incapacidade de controlar seus desejos. Deus não confia nada a ninguém que não se controla a si mesmo. Por isso Paulo diz: conheça quem quiser, mas procura conhecer-te a ti mesmo. E é dessa forma. No sentido bíblico é isso. É a incapacidade, abrasamento, é a incapacidade de controlar seus desejos. Tem homens que não podem na rua e onde estão olhar para o sexo oposto, porque tem que já descer um pensamento. Mas não é só os homens, tem mulheres assim também. E são níveis de demoniamentos que trazem prejuízo à igreja, ao reino de Deus na terra. E eu poderia falar sobre a diferença, até anotei aqui, entre abrasamento, lascívia, adultério, prostituição, fornicação e tantas outras. Vamos começar porque são as causas de crentes endemoniados. Crentes que discutem uns com os outros e nunca mais perdoam, adoecem,
adoecem espiritualmente e, em consequência disso, adoecem fisicamente e não perdoam. Mas vamos começar aqui, já que eu entrei nesse assunto, vamos até o fim. Abrasamento. Pastor, explica para a gente o que é isso. É um desejo descontrolado pelo sexo, é um pensamento vicioso, é uma obsessão por todos os pecados relacionados à carne. Isso é abrasamento. E tem gente, irmão, que não consegue disfarçar. É só fazer uma leitura e você percebe. E aí você pode estar pensando, por que é que o pastor Paulinho está falando sobre isso? Tem uma direção de Deus em tudo isso. Deus tem um projeto que vai além das fronteiras conosco. Então o abrasamento é isso. Se você sofre com isso, busque a presença de Deus. Se liberte hoje mesmo, porque o abrasamento te leva a um nível de estar endemoniado muito forte. E aí você pode pensar assim, sem dizer para ninguém, mas eu não consigo, pastor Paulinho. Porque há pessoas que sabem que eu não estou falando coisa de outro mundo. Eu estou falando na vivência de um povo que lê Bíblia, mas que não entende a palavra de Deus. Isso é o abrasamento. Outro pecado tão forte quanto esse relacionado à carne é a lascívia. O que é lascívia, pastor? É um comportamento indisciplinado, degenerado. É a apresentação do próprio corpo antes do caráter. Isso é lascívia. É a apresentação das curvas, dos bíceps. Isso é lascívia. Por isso, quando for escolher um modelito de roupa, cuide para não estar entrando neste pecado. O desenho, tuas curvas, teus bíceps, os fortes, é para o teu cônjuge. Não é para estampar na rua, porque a gente corre o risco de estar entrando aqui. O que é lascívia? É tudo isso que eu falei, mas também é um flagrante do desprezo pelas restrições sexuais e os padrões bíblicos com relação a um leito sem mácula. Ah, meu Deus. Aí você diz assim, eu saí de casa hoje para ouvir tudo isso. Ele vai ouvir mais. Lascívia é o desprezo pelo que é certo, pelo que é normal. Porque não é normal um irmão vir de bermudão para a igreja. Se vê que hoje existem pastores e ministérios para tudo. Esses dias eu estava vi na internet um culto e os pastores estavam de bermudão e regata, os cabelos tudo da cor vermelha, outra amarela, e eram os pastores. Mas na Câmara Municipal ninguém entra assim, numa sessão solene. Em uma reunião lá no Palácio Iguaçu, em Curitiba, ninguém entra assim. Mas banalizaram o evangelho, onde há respeito mas na igreja as pessoas não querem ter. Estão difundindo um evangelho presunçoso, atribulado, que levará multidões para o inferno. Verdade, Deus. Não é normal. Vimos assim. Não é normal uma irmã chegar aqui de mini saia. Graças a Deus é inverno. Não é normal, porque se vir, vai estar enquadrado aqui, porque você veio à casa de Deus, você veio à igreja. Eu tenho como experiência uma única igreja católica que eu fui algumas vezes.
lá em Santa Helena, o padre gringo não deixava ninguém entrar assim. As crianças não corriam. 1h30 de missa, ninguém se levantava ou se movia. Ao entrar, eles desligavam o celular. E aí alguém diz assim: logo que eu mudei para cá, que eu pedi para ninguém andar enquanto eu pregava, hoje já ninguém anda mais, graças a Deus. Andou, parei a mensagem. Quer sair? Tem o último corredorzinho lá, ó. Na frente não. Quando o presidente da Câmara pega a palavra, todo mundo tem que sentar, porque se começar a bagunçar, sai fora do coro da ética. Se bem que eles fazem isso direto, é só assistir a TV Senado, mas está fora. Aqui a gente pode manter a ética espiritual. Aí pode ser que tenha alguém, talvez tenha um murmurador aqui ou dois. Para com isso, pastor. O senhor está muito exigente. Não estou, não. Quanto tempo faz que você vê o pastor pregando e Jesus batizando com o Espírito Santo aqui? 2 domingos atrás aconteceu. Depois uma moça foi para frente, foi renovada aqui. Se nós queremos voltar aos tempos em que Jesus batizava com o Espírito Santo, enquanto os hinos da harpa, enquanto o ministro do louvor cantava, enquanto o pastor dirigia o culto e o outro pregava, então a gente vai ter que voltar a ser igual a igreja de antes. Hoje eles tiram as crianças da hora da mensagem, e toda vez que tiram, eu enfrento uma luta dentro de mim. Porque antigamente as crianças ouviam a mensagem de Deus, elas cantavam o corinho delas e o cultinho delas até antes da mensagem, mas na mensagem elas iam sentar quietinho e olhar para o pastor pregar. A pedagogia é moderna, perdão os pedagogos aqui, diz que a criança tem que falar na linguagem dele. Quantos foram crianças aqui, ouvindo o pastor Gude, sem português polido, mas nunca se desviaram? A maioria dos jovens que a gente encontra por aí, de uma ou outra denominação, são desviados, são afastados, porque não comeram a palavra. Mas isso é outra coisa, não está na pauta aqui, só abrir um parênteses. Pense comigo, funcionava as coisas. Eu não sou o quadradão que você pode imaginar, não. E os meninos sabem disso, todo mundo sabe. Mas eu estou vendo o que é que rende. Eu estou analisando. Eu tenho um cérebro pensante igual você. O que é que dá resultado? Eu não vou pescar no rio 300 pescarias que eu nunca peguei nada. Eu mudo de rio, eu mudo de isca, mudo de vara, de anzol, né, pescador? A gente muda ou leva o Cauê. 2 situações. Hoje o Cauê pega tudo. Então é assim. Veja isso. Muitas vezes a demonstração do nosso comportamento, das nossas vestes, que somos indecentes, fora do comum. E eu falei sobre a Síria, está envolto nesse pecado da carne. Mas um outro pecado tão forte quanto esse ela não tem. É o ato intencional na prática de mentes a relações sexuais com outra pessoa, e ambos casados, ou um sim, outro não. Isso é adultério. Mas a Bíblia diz que só de pensar já pecou. Então nós vamos ter que andar guardados, cobertos com o sangue de Jesus 24 horas por dia, para nos mantermos fiéis ao Senhor. A fornicação, tão forte quanto essa, que é o contrair do ato sexual entre amigos, entre solteiros, um casado ou solteiro pode ser,
era enquadrado nesse tipo de pecado. Se você ler Mateus 5:28, Jesus expandiu o pecado adultério também para a fornicação, incluindo o da lascívia, junto com o mesmo teor de endemoniamento. Pastor, nunca adulterei, amém. Mas como você se veste? Qual a intenção dos modelos de roupa? No mesmo nível estão os pecados da carne. A prostituição, eu nem queria falar sobre isso, mas é o ato de ter relações promíscuas, extras conjugais, especialmente por valores, dinheiro. E este pecado, tem gente que está me ouvindo com estranheza, mas ele é antigo. 2 Reis, capítulo de número 23, verso 4. Alguns reis, e nesse caso o rei Josias, buscou acabar com essa prática da prostituição masculina, da prostituição feminina. Existia na época dos reis. A fornicação está enquadrada neste mesmo nível. Escute, povo, eu saio deste tópico, deste assunto agora, mas saio falando que isso está tudo isso tem uma base. Qual base é, pastor? É a base do abrasamento. Sem o abrasamento nada disso acontece. Então domine você. O maior desafio do atleta, do soldado que Paulo falava, o grande apóstolo, não é superar alguém, é superar a si próprio. Quando você superar os seus próprios desejos, você é campeão. Eu retiro a palavra campeão e coloco mais do que vencedor. Quando você controlar os seus próprios impulsos, você será vencedor, não mais do que vencedor, porque você venceu a sua volta e venceu o seu maior inimigo, que é você mesmo. Por isso que eu acho estranho quando alguém diz: como é que é? Quem será contra nós? Ninguém. Nós mesmos somos contra nós. Os nossos desejos enfreados, a nossa mente sem limites, joga contra aquilo que Deus tem na nossa vida. Uma pessoa abrasada tem seu pensamento lascívio, está prestes a mudar de nível e cometer uma consumação de fornicação, adultério, e isso pode levar à perca de todas as promessas de Deus e todo o tempo que passou. Pode levá-la a ir a estaca zero, tanto na área familiar, social, mas principalmente na área espiritual. Vai ter que haver um recomeço. Pastor, são só estas causas que trazem nível de endemoniamento? Não, deixa eu aliviar um pouco aqui. Uma das causas é a mania de perseguição. Pastor, isso não tem igreja. Será? Você nunca foi perseguido por ninguém? Ninguém nunca fechou os cercos? Se você não foi, deu glória a Deus bem alto. Mas a grande maioria, não ouvi glória a Deus, a maioria já foram perseguidos. E essa causa traz um desastre para a área espiritual da igreja. Um perseguindo o outro, um armando para o outro. Eu sei que aqui não tem, mas pode querer haver. Ter liberdade para quem está trabalhando. O diabo se levantou tanto, irmão, nessa semana agora. Desde terça passada, quando aquele evangelista entregou aquela profecia que o diabo estava furioso, nesta construção o inimigo se levantou de diversas formas. Enviou emissários de fora para prejudicar a obra. Está usando uns lobinhos aí com cara de ovelha para expulgar as pessoas que estão nos ajudando. E isso tudo eu sei que é coisa do diabo.
diabo. Mas hoje nós vamos fazer uma oração no final do culto aqui e vamos repreender esse demônio. Nossa construção precisa marchar. Eu ouvi algumas histórias sobre a casa da igreja, e desde o dia que começamos a mexer nessa casa, não tivemos paz aqui na construção. Gente que tinha que ajudar, gente que tinha que entender, gente que tinha que entender, não entende, que a construção ficou 11 anos, já faz 11 anos que ela está mais, e que agora Deus preparou um povo para me ajudar. Glória a Deus. Agora Deus preparou. E aí você chega, cada vez que chega tem uma coisa diferente. Ontem não tinha as tesouras prontas, hoje tem. Amanhã elas não vão só estar prontas, como vão estar lá em cima. Toda vez que você volta tem alguma coisa mudando. Então ore por esta construção e pare de atrapalhar. Ore por isso. Não me peça quem quer ajudar, porque se impedir é nível de demoniamento. O diabo semeou a semente maligna. Outra coisa, deixa eu abrir um leque aqui, irmãos, cuidado que esses denominados missionírios que estão aí em Laranjeira, pastor, o que é missionírio? É missionário misturado com andarilho. Pega o carro, pega a moto, vai a pé, de casa em casa, parando gente na rua para entregar profecia. A maioria disso é balela, é gente que se intitulou e que se sente menos aprezível se não for entregar uma profecia. A maior profecia é a Bíblia, e a porta do teu quarto fechada para orar. Cuidado com essa gente, esses supostos profetas de carteirinha, que está assim lá no Rio Grande do Sul, como em todos os lugares, parando gente na rua. Fernando, vou orar e depois vou te entregar uma profecia. Daqui a pouco eu volto. Gente, abra a mente. Abra a mente. São lobos devoradores, que quando toca assim uma pontinha, eles mostram, a capa de ovelha cai, some. Se fosse profeta de Deus, teria humildade. Que a profecia vem com o cu de terça. Eu estou profetizando aqui sucesso para a tua vida. O que eu estou pregando, eu estou dizendo assim: Deus vai te honrar na terra se você entrar aqui. Deus vai realizar os teus sonhos se você entrar aqui. Isso é profecia pura. O ministério de profecia acabou com João Batista. Existem dons de profecia, e este dom precisa ser avivado na igreja. Mas eu não creio em missionários. É verdade. Gente que se não profetizar vai embora frustrado. O que está acontecendo comigo? Tinha 5 pessoas na minha volta, Deus não profetizei para nenhum. Deixa isso para lá. Quinta causa, além da questão da perseguição, a causa do ressentimento. Isso mata. Se você estiver ressentido com alguém, vai hoje, essa pessoa peça perdão. Não, pastor, não vou não, porque foi ele que me magoou, foi ela que me magoou. Se houver ressentimento, vai esta pessoa hoje, ligue para ele, ligue para ela, tira o ressentimento do teu coração, porque crente ressentido está a um passo de ser crente demoniado. Pastor, é isso? O ressentimento é uma amargura. A amargura é uma raiz. A raiz, ela cresce em terra fértil. Se você ficar alimentando esta amargura, ela vai se tornar raiz, esse ressentimento, e vai ficar tão forte que você vai querer tirar e não vai conseguir. Quando um cristão se entrega a esses tipos de pecado, ele entristece o Espírito Santo, ele perde o ânimo de viver, ele desanima na fé. Efésios capítulo 6, verso 17 fala da espada.
do Espírito, quando comete um desses pecados, ele perde a espada do Espírito e começa a ficar vulnerável a demônios, a setas malignas. Mas tem uma solução. Tem uma solução. Escute. Não ignore essa palavra. Não ignore. Porque essa palavra é a receita de sucesso. Não ignore isso. Ah, pastor, está sendo um pouco enfático, um pouco pesado. E isso é receita de sucesso. Muitos entraram nesse caminhozinho que você está entrando e caíram. Entraram nesse caminho e hoje não estão aqui, não estão lá, porque acharam que sabiam, acharam que eram. Nada neste reino é com elevador, tudo é degrau. Não suba um degrau e acha que está nas alturas. Pegou um ventinho um pouquinho melhor e acha que está. Vai devagar com os teus comentários, com as tuas deduções, com o teu parecer. Se eu for obrigado a chamar o nome, dizer assim, irmão, por favor, seja tardio. Seja um pouquinho mais tardio. Se você for alvorado assim, você não está preparado. Quanta gente estão deduzindo e praxando, sem conhecer a história da igreja, sem conhecer o mover de Deus aqui. O que está acontecendo nesta igreja é um mover de Deus. Não foi eu que trouxe isso. Isso não está acontecendo por causa de mim, por causa de você que doou dinheiro, que paga dízimo, que dá oferta. Não, isso é Deus. E toda vez que você tocar nisso, você toca na menina dos olhos de Deus. Aleluia. Toca na menina dos olhos de Deus. Tem gente dizendo, o pastor Paulinho se afundou na construção da sede e acabou. Relaxa. Eu tenho, mais uma vez eu vou repetir, uma missão aqui. E entre todas essas missões, Deus preparou uns camaradas para me ajudar. Mas o diabo tenta tirá-los. Entre esta missão, Deus preparou patrocinadores. E Satanás tenta fechar a porta desse povo. Porque ele não quer que isso aconteça. Ele quer que caia os rebocos sem pintura. Ele quer que os pisos criem valetas de tanto lavar no piso bruto com a VAP. Mas o sangue de Jesus que nos cobre de toda mancha, todos os demônios que nesta última semana se levantaram, cairão por terra hoje, na última oração que nós vamos fazer. Tem gente enganada, achando que a gente nasceu onde? E isso é nível de endemoniamento. Todo exagero é pecado, seja para o bem ou para o mal. Todo exagero é pecado. Está na Bíblia, posso provar. Mas agora nós vamos encerrar. Foram 6 terça-feira falando sobre caráter cristão. Eu espero do fundo do meu coração que essas últimas terça-feiras tenham sido de muita valia para você e sua família. Tenha muita valia espiritual. Se você colocar em prática, Deus muda a sua história. Mas para Deus mudar a sua história, você tem que estar preparado para mudanças, para renúncias, para abdicações, para Deus fazer o que tem que fazer. Nós vamos agora nos colocar em pé, com muito temor diante de Deus, com muita reverência,
E nós vamos fazer uma oração agora, racional. E esta oração eu quero que você me ajude a orar pela nossa construção. Eu sei que todos aqui sabem a importância que tem o término desta obra. Todos aqui sabem a importância desta obra, desta construção. Feche os teus olhos agora. Comece a orar, meu Senhor. Comece a orar. Comece a orar. Comece a orar.